Aqui é a professora Navarra, nossa diretora, do Xará. Podemos conversar, André? Podemos? Podemos, André. Boa noite. Olha, é um prazer, um privilégio tê-los aqui em mais uma aula inaugural desse curso que não nos cansa de dar orgulho. E eu não escondo que é assim um xodó, vindo da diretora que cuida do curso de Direito com tanta garra e zelo, porque a nossa tradição de 113 anos. Vocês que são os bebês da casa são o nosso maior tesouro. Eu acredito que essa casa é a casa das artes cínicas e cênicas. Cínicas na parte jurídica. E a gente vai receber... com certeza. Vocês vão precisar de advogados. O direito autoral está aqui para isso. Para nós é um privilégio receber a atriz Andréa Beltrão, que eu já pude assistir milhões de trabalhos dela, principalmente no teatro. É uma pessoa que realmente representa a minha geração, no que a gente sempre acreditou como arte, alegria de viver. E ainda tem uma parte que eu acho sensacional, ela tem 3 filhos, gente. Quem tem 3 filhos hoje? Isso é incrível! E eu vou passar a palavra, que já estava falando, enrolando vocês um tempo, ao professor, coordenador, cúmplice nesse curso total, professor Vitor Lemos, para que introduza, presente a nossa convidada, que, mais uma vez, muito obrigada. Olha, na verdade, só reforçar em nome de todos, né, dos alunos, em nome dos alunos, dos professores, nosso agradecimento, né, a Andréa dispor do tempo dela, estava comentando aqui comigo, né, veio correndo do Projac para cá, quer dizer, já é um constrangimento fazer ela, né, depois de um dia de trabalho, ter que vir correndo para esse tanto do Rio de Janeiro para vir aqui trocar algumas ideias com a gente. Então, de coração, muitíssimo obrigado. E aproveitem que realmente é mais uma oportunidade rara que a gente tem de ouvir uma grande atriz, uma atriz da minha geração, né, e que eu acho que vai falar um pouquinho, enfim, enfim, não vou adiantar. Bora contigo. Tá bom, aproveitem. A gente vai, a gente combinou que a Andréa vai nos contar o que ela quiser contar, deixar ela super à vontade, e depois a gente abre para um bate-papo, para perguntas, enfim. Tá bom? Então, aproveitem. Obrigado mais uma vez, Andréa. Eu que agradeço o convite. Não foi nenhum constrangimento. Esse caminho do Projac até a Zona Sul já é enfim, já faz parte da minha vida. 1h40 de carro para lá, 1h40 de carro para cá. Às vezes 3 horas, dependendo das obras. Enfim, é um prazer enorme estar aqui. Eu vou dizer para vocês, assim, eu sou péssima de discurso, péssima de aberturas e falas e tal. Eu acho que... Eu vou dizer assim para vocês, eu nunca pensei em ser atriz. Esse barulho é insuportável. Desliguem esse piu-piu. Isso no teatro, eu normalmente sacaneio o espectador que faz esse piu-piu até ele se constranger e desligar. Mas, enfim, então eu queria ser atleta, as pessoas já devem estar cansadas de ver essa lenga-lenga minha, mas é essa a minha vida. E aí não dei certo no esporte e fiquei um tempo assim meio paradona, caí no tablado e me apaixonei pelo teatro e fui seguindo a vida no teatro, fui fazer cinema. Sou da época da Embrafilme, para vocês verem como eu sou antiga. E fiz muito cinema quando o cinema ainda era dublado no Brasil, não existia som direto. A gente filmava com som guia e tinha um walkie-talkiezinho, depois a gente ouvia, ia botar o som mais tarde. Oi, tudo bem? Ia botar o som mais tarde e fiz televisão muito mais tarde. Eu tinha um preconceito enorme contra a televisão. A Débora Bloch era do meu grupo Manhas e Manias, de teatro, e aí ela foi... Entre nós, assim, foi a primeira do grupo que foi fazer televisão e comprou logo um fusquinha azul
E a gente viu que ela não ficou maluca, não mudou de personalidade, não sofreu nenhuma doença grave. E então a televisão deixou de ser um lugar horrível e de assombração para a gente, e para mim principalmente. E então comecei a considerar a televisão, fui para a televisão, fiz muito teste na televisão, fui reprovada várias vezes, e até que consegui entrar, tal, segui uma carreira na TV. E foi assim a minha história, e fui construindo uma história, conseguindo fazer boas escolhas. Tive muita sorte, considero, de ter caído no Armação Ilimitada, que para mim foi... fiz Unirio, fiz vestibular para Unirio, passei, consegui fazer 2 anos e meio. Depois, com uma tristeza enorme, tive que abandonar o curso. Fiquei muito decepcionada quando a faculdade não conseguiu negociar comigo as minhas faltas por causa do trabalho, mas depois acabei compreendendo também que era difícil me ausentar 2, 3 meses para fazer um filme fora. Mas assim, eu queria muito ter o meu diploma de atriz. Eu me ressinto até hoje de não ter o diploma, de não ser formada, mas foi assim para mim. E, enfim, tive aula com vários professores legais. Então, acho um barato vocês aqui estarem fazendo esse curso. Acho emocionante, assim, aceitei prontamente o convite por ser um curso de teatro numa faculdade. Normalmente não participo de palestras nem de nada, mas especialmente por ser um convite numa faculdade, que para mim sempre teve, assim, foi um lugar de muita importância na minha vida. E é isso, e sigo aí trabalhando. E agora queria conversar com vocês, queria que vocês me perguntassem qualquer coisa. Estou aberta, não sei mais o que dizer. Digam aí o que vocês esperam dessa profissão dura, maravilhosa, cruel, terrível e incrível, difícil. O que vocês querem saber? Qual é a de vocês? Meu primeiro grupo de teatro? O primeiro se chamava Arco da Velha. Foi um grupo que eu participei quando eu tinha... Eu entrei no tablado com 14 anos e aí eu trabalhei participei desse grupo, eu tinha uns 15, era um grupo da Fabrízia Pinto, que é filha do Ziraldo. Ela hoje ela mora em São Paulo, ela é diretora de televisão, ela faz séries para, acho que, HBO, uma coisa assim. Ela dirigiu também, encontrei com ela na televisão no Som e Fúria, ela dirigiu um pouco do Som e Fúria. A gente fazia Flicts. Vocês devem ter lido Flicts na infância, a mãe de vocês deve ter lido para vocês. Alguém leu para vocês Flicts. Uma cor? Talvez, com a cor da lua e tal. E eu era o amarelo. E a gente fazia Flicts em favelas, em hospitais de crianças com câncer, com doenças graves. E esse era um trabalho que a prefeitura patrocinava, então a gente tinha uma Kombi que levava a gente para esses lugares, assim, Bom Sucesso, os subúrbios do Rio de Janeiro, e a gente fazia os figurinos. Foi maravilhoso, assim, foi um período de uns 2 anos que a gente trabalhou. Tinha a Catarina Abdala, Ana Barroso, Paula Morelenbaum, que é uma cantora hoje em dia que trabalhou com Tom Jobim, e que é uma grande cantora.
E quem mais que vocês podem conhecer? Os outros saíram assim por outros campos, mas que vocês pudessem conhecer, acho que somos nós. E foi bem bacana fazer teatro, assim, às vezes muito difícil fazer teatro com 15, 16 anos para crianças em estado terminal, com muita vontade de chorar e aguentando firme. E foi incrível, uma escola incrível. Numa dessas apresentações também, às vezes a recepção era violenta nas favelas, porque chegava aquele pessoal Zona Sul, bonitinho, bem alimentado, com a roupinha cheia de purpurina. E uma vez eu levei uma tijolada na cabeça, desmaiei. E eu entendi. Na hora eu fiquei meio assim, pô, mas foi assim. E foi uma escola, foi bem bacana. Foram 2 anos da minha vida, assim, no começo, bem marcantes. E esse foi o meu primeiro grupo de teatro. Daí continuei no tablado. Daí veio Manhas e Manias, que já existia, com a formação José Lavini, Vicente Barcelos, Dora Pellegrino, Carina Cooper, Mário Dias Costa, Márcio Trigo, Chico Dias. Dora queria sair do grupo porque tinha outros convites, acho que de cinema. Eles estavam precisando de 2 atrizes, acho que de mais um ator ou 2. E aí estavam procurando pessoas e no tablado eles me convidaram. Eu tinha feito já no tablado Hoje é Dia de Rock, com o Damião, que vocês não conheceram, Damião. Alguns estão fazendo assim. Carlos Wilson dava uns gritos, batia no tambor, xingava, era maravilhoso. Foi um professor maravilhoso. E Hoje é Dia de Rock, eu estava na época fazendo Nossa Cidade, e aí o Zé Lavini viu e me convidou e entrei para o Manhas e Manias. Deb também entrou, Débora Bloch, Pedro Cardoso e Cláudio Baltar. E aí a gente seguiu 6 anos com essa formação. Foi bem legal, a gente fez muita coisa. A gente fez o Brincando com Fogo, que era um espetáculo infantil. A gente ganhou, acho que uns 14 prêmios com esse espetáculo. E a gente ficou bastante tempo em cartaz. Era um espetáculo maravilhoso, lindo, que falava para as crianças na época assim, de uma maneira muito madura. Falava sobre palmada, tapa na cara, falava sobre amor, beijo na boca, sobre temas que, na época, existia um teatro infantil. Eu me lembro que até eu tinha sido convidada para fazer uma peça que era assim, o título era A Mulher Maravilha contra Obelix e Asterix na terra do Peter Pan. Então era uma coisa assim, um melê alucinante, era meio um desrespeito, era um tipo de teatro para criança que era uma coisa baixa, assim, que não levava em consideração nenhum pingo de inteligência da pobre da criança. E tirando o tablado, que sempre, né, fez um teatro da mais alta qualidade por causa da Maria Clara, né, que eu sempre frequentei, eu cresci assistindo às peças do tablado, mas de resto era bem difícil, bem difícil. E, enfim, me perdi porque lembrei da Maria Clara e da minha mãe me levando e divaguei. Teatro infantil na época. Enfim, e aí eu brincando para falar, ficar me auto-elogiando. É terrível ficar falando de si mesmo, né? Detestável. Mas eu Brincando com Fogo tinha essa qualidade, assim, de tentar colocar o assunto da própria criança em cena. Então foi um grupo bem bacana. Depois a gente fez uma peça não tão boa, que se chamava, o título já era também Não Tão Bom, que era
recordações do futuro, mas era legal. Ai, meu Deus, era divertido. Vai começar o Circo dos Horrores já já. E era divertido, e era legal, a gente tal. E foi assim. A próxima pergunta tem que ser no microfone, porque a gente está filmando, senão não dá para ouvir a pergunta. Ah, o áudio vai ficar péssimo. Levanta o braço. Você fez dois papéis muito marcantes, Zelda e Radical Chic. Todas as duas mulheres muito à frente e sensuais. Como é que foi fazer? A Zelda... Pois é, a Zelda, eu acho que hoje em dia ela nem seria feita, talvez. Não sei, quer dizer... Há um tempo atrás, teve um seriado chamado Aline, né? Na TV Globo, que foi retirado do ar porque ela tinha 2 namorados. E a Zelda namorava um num quarto, saía e ia para o quarto do outro. Isso com a maior naturalidade. Então, eu acho bem curioso, assim, como às vezes os costumes, né, andam para trás um pouco. Eu acho que o Armação ele veio numa época em que as coisas estavam mais livres, de certa maneira, né? Não sei, eu acho que foi uma questão de oportunidade também. Eu acho que uma proposta que o Guel fez também de linguagem, eu acho que a televisão estava meio pedindo, assim, eu acho que tinha uma possibilidade de uma linguagem nova. E eu entrei ali, foi bem curioso a minha chegada no programa, porque eu não fui a primeira opção desse trabalho. Eu estava fazendo uma novela chamada Corpo a Corpo, eu fazia par romântico com Marcos Paulo. E ele era o diretor do Armação, na época. Ele não chegou a fazer, mas ele seria o diretor. E eu me lembro que tinha muita cena no carro, nós dois no carro. Então, toda vez a gente ficava no carro esperando a luz, né, a câmera e tal, e ele falava, poxa, vou fazer um seriado, tal, com 2 surfistas. Eu, surfista. Naquela época, nos 80, surfista era um horror, né? Uma subpessoa, o surfista. Hoje a gente sabe que não, né? Que existem outros tipos de pessoas, né? Enfim. Mas eu amo o Gabriel Medina, por exemplo, amo de paixão. E aí eu falava, vai, seriado de surfista, que coisa. Ele, pois é, mas é legal, seriado jovem, ai, tá. E aí ele, pois é, eu vou chamar a fulana. Legal. E eu louca assim queria fazer uma coisa diferente. Eu sabia que a novela ia acabar, eu queria fazer alguma coisa, mas também era de surfista, não ia ficar me oferecendo. Aí, tudo bem. Aí, no dia seguinte, ele, poxa, sabe aquela atriz que eu convidei? Sei, não topou. Por quê? Porque é seriado de surfista. Pois é, aí ele, vou chamar a fulana. Tá, no dia seguinte, não topou. Poxa, eu fui a 14ª atriz, a 14ª. E vieram várias atrizes incríveis, ele foi descendo até passar por modelos meio decadentes. Depois de uma modelo muito decadente, ele foi chamado para fazer uma novela. Quando ele teve que entregar o seriado pro Guel, que estava saindo de uma outra novela, e veio para pegar o seriado, que era do Daniel Filho, com Cadu, com André, e tinha Euclides, Nelson Mota, era uma equipe do barulho, assim. O Guel me conhecia do Brincando com Fogo e do Tablado e tal. E aí o Guel sugeriu o meu nome. Graças a Deus! Falou que só fazia se eu fizesse.
porque ele achava que tinha que ser uma atriz estranha. Com uma beleza esquisita. Aí eu fui. Aí eu fui escolhida como essa moça sexy, sensual, do Armação Ilimitada, por conta dessa esquisitice bela. E foi assim, mas e aí eu aproveitei essa situação, e aí dei muita entrevista na época, tipo, sua beleza fora do padrão, e não sei o quê, e me aproveitei disso, né, assim, quase tipo, você é uma feia bonita, e foi ótimo para mim, e realmente eu acho que eu quebrei um padrão ali dentro da televisão, como uma pessoa que trouxe uma coisa diferente. Foi ótimo para mim, porque eu pude ir por caminhos que não tinham sido explorados ali dentro ainda. Inúmeras vezes eu tive que dizer para pessoas dentro da televisão, não, eu não vou operar o nariz, não, eu não vou botar um dente novo, não, eu não vou operar a boca, não, eu não vou, vai ser assim e tal. Foi difícil para mim, porque o padrão era outro, mas eu apostei que eu tinha outras coisas para dar e apostaram em mim também. Então, foi por aí que eu consegui fazer a Zelda Radical, a Úrsula do Pedra sobre Pedra, e vou enganando aí o pessoal, né, numa boa. Conseguindo até hoje. Obrigada. Andréia, tem algum... o que você prefere mais? Cinema, teatro, a TV? O que mais te deixa mais emocionado de fazer? O teatro pode ser insuportavelmente chato, a televisão também, o cinema também. Então, assim, eu acho que depende muito do conteúdo, né, da história que está sendo contada, da maneira, da pegada, da levada daquilo que você está fazendo. O teatro, quando é chato, é uma prisão, porque você não consegue sair, parece um filme de terror também, né? A televisão você ainda consegue desligar, o filme ninguém está te vendo, você vira as costas e vai embora. Então, assim, para fazer, eu acho que é tão diferente uma coisa da outra, mas tão diferente, que essa pergunta ela é muito recorrente, e eu sempre tento dar uma resposta interessante para ela, mas eu não diria nem que a pergunta é clichê, mas eu tenho certeza que a minha resposta é sempre clichê, porque eu acho que eu nunca consigo dar uma resposta satisfatória, assim, porque, por exemplo, no teatro, você tá muito no controle, o ator está muito no controle, né? Você está sozinho, a cena é tua, o diretor não manda mais em você ali, porque ele está no escuro, abriu o pano, ele manda, o espetáculo é dele, a assinatura é dele, mas ele não pode entrar em cena para te corrigir, ele não pode parar a peça e dizer, não, ele errou, eu quero que comece de novo. E quando você acerta, quando o espetáculo é bem sucedido, quando você vai bem, quando você consegue trazer a plateia para você, é uma sensação que eu acho que deve ser a mesma que o Gabriel Medina, que a Maia Gabeira tem quando eles descem essas ondas gigantes, impressionantes. Eu acho que deve ser a mesma coisa, uma sensação de... É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, porque não passa pela vaidade, não passa pelo, estão gostando, eu estou acertando, não, porque na hora que você pensa isso, você perde, você escapa da sua mão, assim, você nem percebe.
você se trai, o texto foge, vai dar errado, alguma coisa vai dar errado. Então, eu não sei explicar exatamente o que acontece na descida dessa onda, mas no teatro você tem isso, é uma noite muito especial quando dá certo. No cinema, é um jogo de xadrez, porque o cinema é um jogo de xadrez bem jogado, porque o cinema ele é feito todo picotado, né? Então, uma sequência, às vezes, é uma sequência única, que você vai começar ela numa segunda-feira e pode terminar ela daqui a um mês. Você pode começar o interior dela nessa semana, mas a entrada dela, o exterior dela, você vai entrar naquela casa daqui a um mês, num outro estado, muitas vezes, né? Agora, a amarração emocional dela só depende de você. Então, você tem que ter a construção disso tudo dentro de você como um jogo, uma equação matemática, com emoção, com continuidade, com tudo preparado e encadeado para você seguir direitinho aquele trilho. É dificílimo. Agora, você só vai saber se você conseguiu quando você vir na tela. Então, é um trabalho longo, difícil, solitário e que você vai demorar um tempão a ver o resultado. É lindo também, mas ele é assim. A televisão é um trabalho que eu adoro também. Ele tem uma explosão da velocidade, né, da rapidez. É uma máquina, uma indústria enorme, gigante. São várias câmeras. Você grava uma cena, muitas vezes numa segunda-feira, ela vai ao ar numa quinta-feira, numa sexta-feira, para 30 milhões de pessoas, e no sábado você tem a resposta imediata daquela cena. Então você sai na rua, o teu porteiro fala com você, a tua professora de ginástica, o jornaleiro, o farmacêutico e tal, e tal. Então uma corrente que vai... uma onda rápida, assim, e você vai sentindo o efeito daquilo. Então, é um barato. Então, são tão diferentes as medidas e as maneiras de construir cada coisa, que são belezas muito diferentes. Não, eu acho que é meio incomparável. Então, assim, eu acho injusto com cada um desses veículos, assim, você dizer, é mais